Tá na Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol. O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso novo Tá na Rede, no novo formato e que tem agradado a vocês, telespectadores. Eu agradeço o carinho que vocês detêm por nós, que fazemos aqui o nosso programa. O programa que tem sempre um entrevistado, como se chama, el paredão, no paredão, detonar ele. O objetivo aqui é descascar o convidado, entendeu? Esse negócio de passar a mão nas costas, coisa e tal, agrado, isso passou, isso não faz parte mais não. É o Roda Viva numa versão esportiva aqui, entendeu, Chiquinho? Se prepare, senhor Francisco. Tá aqui o Chiquinho, o grande Chiquinho, um jogador de futebol espetacular. Depois um grande comentarista que larga tudo para ser político. Como pode acontecer isso na cabeça de um ser humano? A gente explica dentro dos instantes aqui no programa. Estamos no programa ao lado do Marcos Leandro. Tudo bem, Marcos? Tranquilo, Léo. Maricão Leandro. Eu chamo ele de Marcão. Depois que ele botou o pitãozinho atrás, é Maricão, que é para ser bem argentino, né? Sempre um prazer. Estamos aqui, o nosso Tá na Rede. Júlio Medrado, seja bem-vindo, cara. Boa noite, Léo. Boa noite, nosso telespectador. Boa noite, Chiquinho. Bater um papo muito legal e extrair muito desse Chiquinho, que tem muito conteúdo, Léo. Cara, e tem tanto conteúdo que a gente fez um programa em nível nacional e foi difícil não segurar as lágrimas do Chiquinho, que ele não segurou. Mas foi difícil segurar as lágrimas do apresentador, porque ele revivia, ele revivenciava, né, o momento em que eu tentei ser jogador de futebol também e não consegui. E ainda bem que consegui fazer alguma coisa na vida. Mas a primeira pergunta é em cima disso, Chico. O futebol te salvou? Você acha que se o futebol não existisse na tua vida, talvez a tua vida tivesse tergiversado, bifurcado por um caminho bem complicado? Boa noite, Chico, seja bem-vindo. Boa noite, Léo, Marquinhos, Júnior, telespectador. Léo, eu acho que a palavra essa não é salvou, o esporte ele me reinventou, né? Ele mostrou uma realidade através do esporte, né? Eu consegui mudar uma realidade de toda a minha família, né? E eu vinha conversando aqui com os meninos em off aqui, falando sobre a forma como eu cheguei, né? Eu cheguei muito tarde no futebol, com 18 anos, com 2 meses eu já estava jogando no profissional, né? E as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu acho que o futebol me deu uma oportunidade única, Léo, é uma oportunidade mesmo. Eu tiro como exemplo, hoje tenho grandes amigos meus que não tiveram a oportunidade que eu tive, profissional. Não só no meio esportivo, mas também em outras áreas, né? Tem amigo meu que está tendo o primeiro emprego oficialmente hoje trabalhando comigo, amigos de infância. Eu me vejo no lugar deles. Eu acho que eu ia ter as mesmas dificuldades, mas ia perseverar e como Deus é muito bondoso com as pessoas que são boas, eu acho que eu ia ter uma vida, não como eu tenho hoje, sou feliz. Na época que eu não jogava, eu era muito feliz também, mas eu ultrapassei as dificuldades, né? Então, só em cima disso, para a gente detalhar bem como era a tua infância e adolescência, já que na infância e na adolescência você não fazia futebol como profissional, né, como jogador para valer. Mas você escapou, independentemente do futebol, de drogas, de más companhias, da marginalidade, porque como você vem de comunidade, devem existir garotos, deviam existir garotos daquela oportunidade que não conseguiram sair desse caminho. Você já tinha escapado, não foi o futebol que te tirou disso aí? Não. Graças a Deus, eu tive uma educação rígida e eu sempre falo para os meus filhos, além da educação que a gente tem que dar para os nossos filhos, a gente faz escolhas. Vai chegar uma hora que você escolhe. E eu tenho certeza que em toda a minha vida eu nunca utilizei nenhum tipo de droga, nem ilícita, nem ilícita. Hoje eu não bebo. Eu bebi uma vez quando eu tinha 15 anos, fiquei com vergonha da minha mãe. Eu sempre fui muito moldado, entendeu, Léo? Pela educação rígida do meu avô, fui criado com meu avô e com a minha mãe. E pela dificuldade a gente vê que o grande orgulho que você tem que dar para os seus pais é você ser um bom filho. E eu sempre tive esse conceito. Tive muitos amigos que se perderam nesse meio perigoso das drogas.
que se perderam de outras formas, mas eu acho que eu ia ter uma vida tranquila. Não, acho que eu não ia enveredar para esse meio, não. Eu sempre fui muito pacato, muito tranquilo em relação a isso. Ô Chiquinho, a gente falou, Léo puxou o começo da carreira e você foi descoberto pelo Nereu Pinheiro, né? Isso. Você jogava no Atlético de Rio Doce, né? Isso. E ele chegou nos ouvidos dele que tinha um menino em Rio Doce, que bom de bola. Agora é verdade que ele quase não chega para assistir esse jogo, ele não consegue assistir esse jogo. É verdade, ele sempre conta, né? Porque é o que eu falo, como eu digo, como eu sou abençoado. É a mesma coisa eu sempre repito essa história. Você chegar hoje para Eduardo Batista e dizer, ó, tem um menino que joga muita bola em Rio Doce. Treinador profissional, ele não tem tempo. Na época, Nereu tinha assumido o profissional do esporte. O esporte acho que tinha... 93, tá falando? Isso, foi final de 93. O esporte não estava classificado no brasileiro, naquela época era por grupos, né? E numa folga dele no domingo, no quartel de Olinda, estava tendo o Peladão Alto Astral e as pessoas tinham falado para ele que tinha um garoto, um camisa 10, que era muito bom e ele estava ansioso para ver. E olha, graças a Deus que ele é muito ansioso. Né? E ele foi no dia, na época era o quartel, onde é o hipermercado hoje lá. Aí ele pegou e foi barrado lá no quartel. E quando ele estava saindo, o rapaz, você é Nereu Pinheiro mesmo? Ele ligou pro comandante, e o comandante deixou ele entrar. E com 25 minutos ele mandou sair acabou o primeiro tempo, era 25 minutos. Acho que eu tinha feito 2 gols. E joguei muito bem, não sabia que ele estava lá. Quando acabou o primeiro tempo, ele chamou um grande amigo deu nosso. tempo ele ver os gols, né? Ele entrou. Não, ele viu, ele chegou até antes, botaram uma tenda para ele lá, toda especial. E eu não sabia que ele estava lá. E ele chamou o Gordo, né, que era o antigo treinador, saudoso Gordo. Um cara que eu tenho... Se soubesse que ele estava lá, o teu rendimento seria o mesmo? Tu já tinha personalidade para ser observado e... Eu acho que não teria problema, Léo, mas mesmo assim pesa, né? Um garoto de 18 anos, saber que está sendo observado, pesa. Eu acho que eu não saber, eu acho que me deu uma melhor... Como eu digo, as coisas são muito predestinadas comigo, né? E ele viu, com 25 minutos ele saiu, e onde é engraçado ele falando, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 18. Ele, você não é gato, não? Eu digo, não, professor, tenho 18 anos, acabei de completar 18 anos. Ele disse, amanhã se apresente no esporte, leve sua mãe e os documentos que a partir de hoje você é jogador do esporte. E logo depois você acabou estreando no esporte, não demorou muito tempo, né? Rapaz, foi. Quando eu cheguei, a primeira pessoa que me recepcionou foi Juninho, né? Porque tinha saído no jornal. E, pô, Juninho é da mesma posição, você sabe que tem uma rivalidade muito grande, né? E desde o primeiro dia que eu cheguei, ele estava lá, eu tinha trocado de roupa e ia treinar, ele veio falar comigo, foi a única pessoa que veio falar comigo. E desde esse dia a gente mantém e perdura essa amizade de carinho, respeito e de amor, né? E, pô, Juninho eu já ia ver os jogos no Aspirantes e Juninho já jogava. Eu digo, pô, Juninho vai falar comigo, né? E 3 dias depois o Sport foi fazer um amistoso em Limoeiro, contra o Centro Limoeirense, que tinha jogado contra o Santa, tinha ganho o jogo e depois jogou contra o Náutico, que tinha conquistado a vitória também. Ia jogando lá, ele estava muito forte, né? Se preparando para o Pernambucano, a gente foi lá jogar e Nereu me colocou no jogo. Ninguém nem me conhecia, ele me levou. As pessoas, quem é esse mascote que está aí no banco? E eu entrei muito bem, dei um passe para um gol, 2 gols, estava 0-0, eu entrei, dei um passe para Marquinhos Brasília e foram 2 passes meus, ele fez o gol e daí então aí as pessoas começaram a conhecer. Às vezes é uma preparação, né? Todo um histórico em cima de um atleta, de um garoto, né? Você vai fazer primeiro passe, depois cruzamento, depois fundamento, depois chutes a gol, finalização. E o menino vai e consegue, não detona, né? Você teve essa oportunidade também, né? Você vivenciou isso de perto, sabe como no meu caso, Chiquinho, foi mais ou menos parecido com o teu, porque foi meio que intempestivo. Né? Eu tentei várias vezes, não consegui, cheguei numa pelada, o preparador físico me viu, me colocou lá dentro, e de repente eu estava jogando no Júnior do Esporte, mas não tive essa preparação. Essa falta, né, de expectativa, talvez dê ao garoto algo que tire um pouco essa história de tá frio, como é que chama? Tá verde, tá maduro, né? Não tá experiente ainda, vai queimar o garoto. Isso aí é uma expressão muito utilizada hoje, né? Que eu particularmente não concordo. Pois é, essa história de dizer que, eu costumo dizer o seguinte, não tem quando, tem como colocar o garoto. Tem como. Não tem 16, não tem 21, não tem 28, como foi Cook. Tem como você vai colocar. Se você coloca o garoto dando a ele o respaldo de dizer assim, eu já te vi jogar, eu sei que você é bom e você vai jogar bem,
como fez o Charles Muniz com o Sérgio Alves, por exemplo, o garoto vai detona. Mas se você começa a botar, não bota agora não, que vai estragar ele, vai queimar ele. Isso começa a pesar, eu acho até no lado psicológico passa a ser muito forte essa pressão dele. Né? Eu acho que depende muito do treinador, Léo. Ele me mostrou a confiança, ele me deu confiança, só que eu estava muito penetrado naquele momento. Eu sabia que era a minha oportunidade. Eu estava muito concentrado e eu percebi que ele ia me colocar. Eu senti que ele olhava para o banco assim, como acho que a gente brinca hoje, o professor hoje trabalha comigo, né? E a gente brinca, professor, o senhor olhava para mim, ficava na dúvida. Ele disse, rapaz, eu olhava para ele, eu digo, esse menino, se eu botar esse menino, vão quebrar ele no meio aqui. E ele olhava toda hora ele olhando para o banco, eu aqui olhando para ele. Vou dizer que você era franzino, né? Muito magro. Tanto é que quando eu estava no banco, as pessoas pensavam que era quem é esse mascote aí? Não sabiam quem eu era, né? Porque é o menino que Nereu trouxe. O cara disse, rapaz, é maluco, vai botar um menino desse num jogo desse, rapaz. Só que Nereu ninguém contestava, né? Quem estava no banco com você? Você lembra alguns marmanjos lá, alguns jogadores? Pô, no vestiário eu entrei, tava Zinho do meu lado, a Taíde, os caras, eu tava vendo os caras domingo na televisão, entendeu? Aí pediu tinha autógrafo, Sandro, Pediu quase. autógrafo não, né? Quase, não pedi porque eu era muito tímido. Sandro, Juninho, Adriano, Dário, e os meninos, Gilton tava também, e os meninos me abraçaram de uma forma assim que me deu ainda mais confiança. Jefferson, Givaldo. Aí variava, mas vamos botar Adriano e Sandro? Isso. Ou Lima e Sandro? Tinha ou Gilton também, né? Gilton também. Dedé, Dário, Chiquinho, Juninho, Leonardo, Marcelo, ou Fábio e Zinho. Ainda tem Borsato também, bichinho né? de Goiás. O Borsato que brigava pela posição com do Dário, ali na cabeça de área, né? E esse time fica eternizado, né? Esse time é um time que ganhou o Campeonato Pernambucano em 1994. Eu digo que foi a única final do Campeonato Estadual que eu perdi, porque vocês finalizam o campeonato quando a Copa do Mundo está prestes a começar nos Estados Unidos. Né? E aí a gente eu não vi esse jogo final, mas vocês ganham 2-0. O primeiro jogo foi 1-0 nos aflitos e o segundo jogo 2-0. E esse título foi a afirmação daquele plantel definitivamente, Chiquinho? Foi, Léo, porque o Sport em 93 ele fez um time muito forte com o Erasmo, Bizu, eu lembro bem, né? Perderam para o Santa Cruz na semifinal. Eles investiram muito, Rinaldo. E em 94... Rinaldo Ratoeira. Acho que Erasmo também. Erasmo, foi o Rinaldo. Acho que Betão tinha estava Hélio também. Hélio ainda estava? Hélio ainda estava. 93? Eu não lembro. Aí em 94 os caras não tinham dinheiro, fez uma péssima campanha no Brasileiro e de repente chamaram o Nereu e digo, vamos botar essa molecada. Mantiveram Zinho e Jefferson, aí trouxe Borsato e fez essa junção, né, de garotada, eu, Juninho, Adriano, Sandro, Dário, Givaldo, e a coisa começou a dar certo. Começou com o Nereu, depois o Nereu saiu, quase no final da competição, e veio o Givanildo, né? E a gente conquistou um título, o time ganhou corpo, ganhou um padrão de jogo que a gente já conhecia, garotos. Ganhou também a Copa do Nordeste, né? Ganhamos no final do ano a Copa do Nordeste, fizemos um excelente brasileiro, não classificamos, que antigamente classificava os 8 primeiros, por um ponto, a gente empatou com o Palmeiras lá e tomou o gol, aliás, perdeu do Palmeiras, o Palmeiras aquele timaço, no finalzinho, aos 44, gol contra lá. A gente tinha essa condição de ter classificado, mas eu acho que o que marca não é só a geração, é a geração ter sido vitoriosa. Eu acho que foi uma geração que a grande maioria aqui do Nordeste, e a grande maioria criada aqui na base do esporte, mas que além de ter deixado um legado de títulos, deixou um legado também financeiro muito grande, porque quase todos foram vendidos, né? Na sequência, o esporte na década de 90 ganhou, acho que 8 títulos de 10, né? 8 e 11, né? Porque você conta 90 com 2000, o esporte ganhou 8 títulos e passa toda essa década na primeira divisão. Há esse ato aí de 93 e ele fica toda a década na primeira divisão. Não, 93 ele estava na primeira também. Toda a década. A década toda. Aí, além de você ter passado por essa geração, você foi vitorioso. Eu tenho 5 títulos no esporte, né? Passei pouco tempo, mas tenho 5 títulos, né? Eu acho que isso marca também. Ô Chiquinho, hoje a gente vai falar muito mais sobre o seu trabalho hoje, mas eu queria fazer uma comparação da época que você começou com o dia de hoje, né? Hoje é mais fácil para um menino ser chamado como você foi, é muito mais difícil isso acontecer.
Como é que você vê essa dificuldade de um menino começar a jogar futebol hoje? Porque hoje tem muito empresário, tem uma estrutura muito grande, enfim. Como é que você compararia? Eu acho mais difícil, né? Hoje tem todo um aparato, o garoto para ele chegar no clube ele tem que ter o parecer cardiológico. Antigamente não existia isso, né? E nem todo garoto tem condições de conseguir isso. Eu acho que os clubes pernambucanos eles tinham que dar um salto de qualidade em relação a isso. Existem grandes exemplos e clubes de fora vêm investir aqui. E eu falo até em relação ao esporte que tem um poder aquisitivo maior. Eu acho que os clubes não podem esperar a garotada ir. Acho que tem que ir onde a garotada nasce, onde eu nasci, onde tem vários outros garotos que às vezes não têm a oportunidade que eu tive, a sorte que eu tive de ter conquistado. Eu acho que tem que mudar um pouco, quebrar esse paradigma, entendeu? Mas, Chico, eu conversei com o Júnior Câmara sobre essa questão do porquê dessa molecada do esporte, molecada no bom sentido, de ela tá com problemas, né? Chega um Juninho, tá com problema, o Juninho que foi pro Ceará, que ia pro Corinthians. Isso. Aí chega o Pablo Pardal também, é tido como jogador que foi disciplinado 2 vezes, ficou de fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ele disse exatamente isso, porque esses garotos, eles advêm da comunidade, a educação que eles têm lá, não é uma educação que permita a eles não subir a cabeça quando um garoto que é filho de um trabalhador que ganha R$ 1.200, R$ 1.500, de repente esse garoto passa a ganhar 10 mil, então ele passa a ser o provedor da casa. É exatamente o inverso, quer dizer, quando você vai nessa comunidade e pega um garoto, o problema é que você pega um garoto que tem muito talento, mas não tem cabeça, você foi exceção. Por isso que eu comecei o programa perguntando como seria a sua vida se não fosse o futebol. Não, eu acho que só o psicólogo não vai ajudar nesse contexto. Eu vejo que isso é muito mais abrangente. Eu acho que hoje também a gente tem que ver o lado do clube. O clube fica muito refém. Você pega um moleque desse, você tem que fazer contrato de 5 anos. Para não perder. E tem que colocar o salário dele lá em cima, porque é de acordo com o que ele ganha, esse percentual que ele vai ser vendido. E a garotada às vezes se deslumbra. Eu acho que vai muito da personalidade da pessoa. Existem jogadores até, eu vou citar até um exemplo de um que tem mais ou menos esse mesmo perfil, Auremir. Auremir é um menino totalmente voltado para a parte profissional, entendeu? Aí vocês têm alguns outros exemplos. Auremir está na Turquia. Na Turquia, isso. O Adson estava lá com ele na... um menino extraordinário. Eu torço demais por ele, porque é um bom filho, uma simplicidade enorme, focado naquele seu maior objetivo. E hoje os clubes ficam refém. Você pega um garoto hoje, tem que colocar o contrato, tem muitos exemplos, principalmente no esporte. A garotada muito promissora, mas que se perde no meio do caminho, porque chega hoje, tem garoto ganhando 10, 15, 20, 30 mil, e se acomoda nessa situação. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai abordar ainda um pouco o Chiquinho jogador, ex-jogador, comentarista e Vossa Excelência Francisco. Em instantes aqui no nosso Tá na Rede, voltaremos.